Bem-vindos de volta à nossa série Olhando para Jesus. Hoje eu vou ler algo de Hugh Martin, um autor do século XIX. E o que eu tenho aqui foi escrito no livro dele, A Expiação, em sua relação com a aliança, o sacerdócio e a intercessão do nosso Senhor. Eu vou ler. E como a verdadeira glória da teologia profunda passa a ser vista não como especulação abstrata, formal e vazia, mas como a alegre donzela, sim, a amorosa mãe adotiva da vida espiritual em todas as igrejas. É quando a teologia vasculha todos os seus tesouros brilhantes para transformá-los em argumentos para encantar, obrigando os homens a entrar e enquadrar os seus melhores e mais ricos teoremas, refinado e rico como deve ser qualquer cena para nos mostrar as poderosas razões para o prisioneiro sair e para aqueles que se sentam nas trevas se revelarem. Agora, vamos voltar um pouco neste texto. É um pouco complicado esse escrito aqui, mas vale muito a pena. O tempo leva um pouco de tempo para minerar as joias. Ele diz, e como a verdadeira glória da teologia profunda passa a ser vista não como especulação abstrata, formal e vazia, mas como a alegre donzela, sim, a amorosa mãe adotiva da vida espiritual em todas as igrejas. Me parece que as últimas décadas tem havido um certo contraste desenhado entre a teologia e a vida. Muitas vezes eu ouço jovens pessoas dizendo, eu não quero doutrina, eu só quero Jesus, eu não quero toda aquela teologia, eu só quero ouvir sobre o Senhor, eu só quero saber sobre Deus. E o que não entendemos é que a doutrina é, na verdade, uma referência ao ensino. E quando você diz que quer doutrina, aliás, que você quer Jesus, mas não quer doutrina, você está dizendo, eu quero os benefícios de Cristo, mas eu realmente não quero saber o que ele diz. E quando você diz algo como, eu não quero nada dessa teologia, bem, teologia, se quebrarmos aqui e pegarmos theos, é o logos, né? Uma palavra ou um discurso. Quando você diz que não quer ouvir teologia, você está dizendo que não quer ouvir um discurso bíblico sobre Deus. Também existe aquela ideia hoje em dia que se alguém ensina uma teologia profunda, é complexo e é enfadonho. Às vezes vai ser difícil de entender, porque basta pensar sobre o nosso assunto. Nosso assunto é o Deus infinito e glorioso e a sua obra infinitamente gloriosa da redenção através do seu Filho Jesus Cristo. Não é apenas... é profundo, importa, mas é um assunto que continua por toda a eternidade. Olha, às vezes um estudante ou um jovem me pergunta, sabe, quando eu chegar no céu eu vou entender tudo? Bem, eu acho que você vai entender muito, mas você tem que entender que a glória de Deus, especialmente a glória de Deus, conforme revelada no Evangelho de Jesus Cristo, é infinita. Você vai passar a eternidade da eternidade no céu e ainda assim não irá esgotar ou chegar ao fim da glória de Deus, da santidade de Deus, sua justiça, seu amor. E isso é um pensamento muito, muito reconfortante. Agora, ele diz aqui, como a verdadeira glória da teologia profunda passa a ser vista não como especulação abstrata, formal e vazia, mas como a alegre donzela, sim, a amorosa mãe adotiva da vida espiritual. Olha, eu estudei a vida de muitos homens e mulheres que foram muito zelosos, muito apaixonados pelas coisas de Deus. Alguns deles morreram como mártires, alguns deles morreram na pobreza no campo missionário, trabalhando e lutando contra todos os tipos de adversidade pelo Senhor. E vocês sabem o que eu acho em comum? Uma teologia profunda. Eles estudaram as grandes verdades das Escrituras, eles foram profundamente, entende? Quanto mais você enxerga a glória de Deus, conforme ele se revela nas Escrituras, mais você será atraído por ele e mais você estará motivado para servi-lo. Agora ele diz, como nós fazemos isso? Como nós tornamos o pensamento sobre teologia mais do que apenas uma palestra chata? Agora, isso é para pastores e pregadores. Eu quero que vocês ouçam. É quando a teologia vasculha todos os seus tesouros brilhantes para transformá-los em argumentos para encantar, obrigando os homens a entrar. Pastores
É por isso que nós temos o nosso estudo. É por isso que nós ficamos lá por tanto tempo. Entende? Nós estamos entrando na palavra de Deus. E não estamos trabalhando 1 hora ou 2 para cada sermão, não. São horas diárias para encontrar essas preciosas e gloriosas joias da pessoa de Deus e da obra de Deus. E então, todo domingo, ou toda quarta-feira, ou sempre que você se encontrar, você será capaz de ir diante do povo de Deus e apresentar esses belos argumentos a respeito dele, e irá encantá-los para eles entrarem. E ele diz isso, e enquadrar os seus melhores e mais ricos teoremas, refinado e rico, como deve ser qualquer cena, para nos mostrar. Você entende? Quando nós estamos nos preparando para pregar, isso é um grande trabalho de amor que tem um objetivo final para alcançar. Você diz, a exibição da glória de Deus? Com certeza. Mas eu quero que vocês pensem dessa maneira. Nós desejamos exibir a glória de Deus. Nós vamos para os nossos estudos, oramos, clamamos, estudamos. Nós vamos para o grego, o hebraico, nós lemos outros livros, meditamos, oramos um pouco mais. Por quê? Para que possamos exibir a glória de Deus, a fim de atrair pecadores para Ele e para atrair o povo de Deus para mais perto dele. E ele vai adiante e diz isso. Deixa eu começar de novo. É quando a teologia vasculha todos os seus tesouros brilhantes para transformá-los em argumentos para encantar, obrigando os homens a entrar. É a maneira como você enxerga a sua pregação, que tentará mostrar a eles todas as excelências, todas as belezas de Deus e da sua obra redentora, para encantar, obrigando os homens a entrar. Ele diz, e enquadrar os seus melhores e mais ricos teoremas, refinado e rico, como deve ser qualquer cena, para nos mostrar. Você sabe, tantas vezes que um homem ele vai começar na quarta-feira ou algo para preparar a sua mensagem, sim, e no sábado, talvez, ele entenda o texto. Bem, há algum mérito nisso, mas o que nós precisamos fazer na nossa pregação é começar mais cedo. Faça o trabalho duro. Faça o grego, o hebraico, a comparação das escrituras com a escritura, chegando a entender o que o texto significa, mas tendo pelo menos alguns dias para sentar lá e refinar os nossos argumentos e descobrir como nós podemos exibir melhor a verdade que está diante de nós e a beleza de Deus nessa verdade. Porque o nosso desejo não é simplesmente informar a mente, mas é atrair os homens, obrigar os homens a virem a Cristo. E ele diz isso, refinado e rico, como deve ser qualquer cena, para nos mostrar as poderosas razões para o prisioneiro sair e para aqueles que se sentam nas trevas se revelarem. Tanto da pregação evangélica hoje em dia é simplesmente a respeito de princípios, sobre como navegar pela vida, sobre como obter a sua melhor vida aqui agora. E certamente na Bíblia há princípios e nós precisamos conhecê-los. Existem mandamentos e sabedoria. Mas o grande trabalho do expositor, do pregador, é ir fundo, enxergar as excelências de Deus, seus atributos, suas obras na criação e redenção, e especialmente a grande obra do Calvário. É a obra debaixo a qual todas as outras obras se encontram nas sombras, para mostrar aos homens a beleza de Deus em Cristo, a fim de obrigá-los a sair de suas masmorras e abraçar o Salvador. Agora, há algumas coisas que eu queria certificar de que eu diria sobre isso e tal. Acabei de escrever isso aqui. Eu vou ler para vocês o que eu escrevi. Por favor, se lembre de que a nossa apresentação de Cristo não é um fim em si mesmo, mas visa outro propósito. Que o estudante, aquele que está ouvindo, possa vê-lo e seja capturado para sempre por ele. A maior necessidade do pecador é ver Cristo nas Escrituras por meio do poder regenerador e iluminador do Espírito Santo. Olha o que Deus disse, deixa eu ler. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, eles precisam olhar para Ele. Mas se formos chamados para o ministério, somos chamados para apresentá-lo, para exibi-lo na pregação. E isso requer muito trabalho.
Agora, a maior necessidade do pecador é ver Cristo. Mas a maior necessidade do cristão é diferente apenas em graus. Nós precisamos ver mais de Cristo para que nós possamos ser como Ele. O apóstolo Paulo escreveu, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmãos, me escutem. A verdadeira exposição do Evangelho não é menos do que um esforço intelectual. É um esforço intelectual. Não é menos do que isso. Mas é mais do que isso. Eu escrevi aqui, o seu objetivo é que a mente possa estar envolvida em grandes pensamentos de Deus, que o coração possa ser inflamado com o amor de Deus, que o corpo possa ser animado em serviço a Deus e que os lábios sejam consagrados em louvor a Deus. Esse é o fim do nosso trabalho como ministro de Cristo. É o fim do nosso trabalho. E se podemos ver, bem, então terminaremos o conteúdo bem. Espero que tenha sido útil para vocês. Eu espero que você se aprofunde nas Escrituras pela verdade para o povo de Deus. Mas também se lembre de que é por isso que alguns de nós lê muitos livros antigos. Que Deus os abençoe.